Meu nome é Elber Bittencourt, eu entrei na Filarmônica em 1988 para estudar música e em 1994 eu me tornei professor e consequentemente maestro da Filarmônica. Mas antes disso, a Filarmônica foi fundada em 1904, a gente tem 116 anos, vamos fazer 117 agora, dia 16 de dezembro, que por coincidência é meu aniversário, de 1904 a gente foi fundado. E a gente foi fundado por algumas personalidades da época, né? Dentre elas, talvez as duas principais foram Samuel Canoa e Antônio Soter Barros. Esse primeiro, Samuel Canoa, ele tem relatos que ele foi fundador de duas filarmônicas anterior à Lira. Antes da Lira, ou seja, antes de 1904, existiram duas filarmônicas aqui na cidade, que me falha a memória delas agora, mas essas filarmônicas foram fundadas por Samuel Canoa. Então, ele fundou uma primeira e essa filarmônica sobreviveu 1 ou 2 anos no máximo, aí fundou a segunda, que foi pouco tempo também, e enfim ele fundou a Lira. Aí a Lira foi que conseguiu, né, sobreviver e até hoje. E ele, uma coisa interessante, ele foi fundador da outra filarmônica que tem aqui também, que é a Carlos Gomes, que é mais nova do que a Lira. A Carlos Gomes, se eu não me engano, é de 1917, se eu não me engano. E ele foi um dos fundadores também. Então a gente tem esse Samuel como uma referência, né? Com um dos fundadores, e o outro fundador que eu havia falado foi Soter Barros, Antônio Soter Barros, que ele foi fundador da Filarmônica e foi maestro durante 60 anos aqui na Lira. Então ele foi maestro durante muitos anos aqui, e antigamente as bandas de música, né, fazia sucesso, né? Então o maestro era uma pessoa bem quista na cidade, assim, bem respeitada. Não é à toa que a gente tem uma rua aqui na cidade que leva o nome dele, né? Rua Soter Barros, que é aquela rua perto da feira ali. Então, a partir daí, de 1904, com esses fundadores e tantos outros que tem aqui também, inclusive a gente tem o pai do Cicino Pinto de Queiroz. O Cicino Pinto de Queiroz foi um deputado, foi presidente da Filarmônica aqui durante anos. O pai dele foi presidente de honra da Lira também durante muito tempo. A gente tem Arthur Sampaio, a gente tem Hermógenes, a gente tem uma turma de fundadores, mas os que se destacam são esses dois, Samuel Canoa e Soter Barros. Então a história da Lira é mais ou menos essa, são 117 anos de história que a gente vem aí pulando, tropeçando, pulando pedras, mas são 117 anos de atividades ininterruptas. A Lira nunca fechou as portas. Outras filarmônicas fecharam as portas. Tipo assim, a mais antiga da Bahia é a de Nazaré, a Erato Nazarena. Ela tem mais de 160 anos, mais de 170 anos. E ficou durante anos fechada, mais de 20, 30, 40 anos fechada. A própria Carlos Gomes, aqui de Santo Antônio, ficou um tempo fechada também, alguns anos fechada. E a Lira não, a gente tem essa coisa que a Lira nunca fechou as portas, a gente nunca fechou as portas e tem um orgulho muito grande disso, porque a gente já formou muita gente aqui, muita gente
que hoje está galgando aí outros horizontes aí através da música. E mesmo quem não está vivendo nem trabalhando com a música, mas a gente costuma falar que a gente, além de músicos, a gente formou aqui cidadãos, né? Pessoas de caráter, que estão aí, até hoje a gente recebe elogios e agradecimentos, não só eu, a Filarmônica em geral, os professores antigos e tantos outros. Quando a gente fala que a Filarmônica tem 117 anos, fica parecendo que o prédio tem 117 anos, mas a gente está aqui fixado em um prédio que é anterior à fundação da Lira, ou seja, já existia esse prédio quando a Lira foi fundada. Há documentos que provam que esse prédio aqui foi construído por volta de 1895, mais ou menos, na década de 1890 para cima. Então, a Lira tem 117 anos, mas o prédio tem bem mais. Esse é o prédio mais antigo da cidade. Esse prédio está no livro do IPAC, tem um livro no IPAC lá que esse prédio está, e tem uma ruína que eles falam que é até a mais antiga da cidade, mas está na zona rural. Mas é uma ruína já, não é mais, só tem uma ou duas paredes assim. O prédio mesmo mais antigo da cidade é esse prédio aqui, um dos poucos, né, que conseguiu sobreviver a essa evolução aí comercial, né, que a gente está tendo, que a gente teve e continua tendo. E na história da Lira existiram vários momentos marcantes assim. Uns eu não participei, óbvio, que a Lira é de 1904, mas a gente sabe que a Lira participava frequentemente de casamentos de autoridades, de aniversários, de carnavais, então de festivais de filarmônica, que antigamente era mais comum, porém não tinha a quantidade de filarmônicas que tem hoje também, então eram menos filarmônicas, então a gente participou de alguns festivais. Naquela época não tinha premiação de primeiro, segundo, terceiro, não, era um encontro mesmo de filarmônicas. A gente participou de alguns deles, né? A Lira. Teve um acontecimento muito marcante também na Lira, que foi a morte do maestro Soter Barros, que o velório aconteceu aqui na Filarmônica mesmo, aqui na sede da Filarmônica. O velório foi todo aqui e o enterro, a banda foi tocando atrás. Isso era comum antigamente, as filarmônicas ir tocando nos velórios das pessoas mais conhecidas ou dos integrantes da filarmônica. Então era muito comum as filarmônicas fazer isso aí, né? E tocar no cortejo, né, fúnebre das personalidades e principalmente das pessoas da filarmônica. Hoje já não é tão comum. Aqui na Lira, desde quando eu estou na Lira, que desde 88, a gente nunca tocou, até porque, não sei, é um momento meio, para a nossa cultura, né, ocidental aqui, é um momento muito triste, então a gente já acompanhou sem tocar. Por exemplo, o velório de meu pai, o pessoal da Filarmônica foi fardado, mas não tocou, foi só para acompanhar mesmo fardado, para fazer uma homenagem. Então a gente participou recentemente de festivais aqui em São Félix também, que foram momentos marcantes. A gente foi vice-campeão baiano de filarmônicas. Em 2005 o prédio já estava bem carente, assim, bem precisando de uma ajuda, e a gente não tinha como ter essa ajuda. Enfim, a gente conseguiu, através do deputado Cicino Pinto de Queiroz, uma verba no governo estadual. Na época o governador era Paulo Souto, e como o Cicino era da base dele, então foi fácil a gente conseguir, através da Casa das Filarmônicas, a gente conseguiu a reforma geral do prédio. A gente conseguiu 30 fardamentos completo, com sapato, túnica, caps, tudo, além de alguns instrumentos também. Nessa história a gente tem uma ajuda muito importante também, que foi do Supermercado Rio Branco. Em 1995, nos 100 anos da Lira, né, que foi em 1994, mas em 95 a gente fez um convênio com o Rio Branco e o Faz Cultura, né,
um projeto do Faz Cultura com o Supermercado Rio Branco, onde a gente ganhou do supermercado, né, instrumentos musicais, fardamento. A gente fez uma parceria de alguns anos. Mesmo depois que acabou o projeto do Faz Cultura com o Rio Branco continuou ajudando a gente no que podia, assim. Na pessoa de um dos sócios lá, que é Lula. Na pessoa dele, ele é um cara entusiasta, que gosta muito de música, de arte em si. E ele ajudou muito a Lira também. Então a gente tem uma turma aqui na cidade que a gente deve agradecimentos. E Lula é um dos principais, assim, porque ele abraçou a bandeira mesmo, ele tentava levar a Lira para qualquer evento que tinha no Rio Branco, ele tentava levar a Lira. Quando a Lira ia tocar em outras cidades, quando ele podia ir, ele ia acompanhando. Então a gente tem uma trajetória bem bacana, assim. Na verdade são várias coisas que você vai passando o tempo, você vai lembrando, mas a Filarmônica tem um papel social muito grande aqui na cidade. As filarmônicas, né? A Lira e a Carlos Gomes também. Antigamente tinha as brigas, né? No bom sentido. Não que briga seja bom sentido, mas brigas das filarmônicas, da Lira e da Carlos Gomes. Tinha aquela coisa de disputa. Evento, festa de Santo Antônio, e as duas filarmônicas vão tocar. E aí, uma coisa interessante era que nas procissões, a Lira, como é a mais antiga, ela tem que ir na frente. Então a Lira ia na frente e a Carlos Gomes atrás. Era bem interessante, e assim, se respeitava isso. Mesmo se a Carlos Gomes chegasse antes da gente na procissão, a gente está aqui, que eles ficam colados com a Carlos Gomes fica muito próximo da igreja e a gente aqui. Então, algumas vezes a gente chegou, a Carlos Gomes já estava lá. E era interessante o respeito que se tinha. Não, primeiro é a Lira. A Lira é mais antiga, a Lira vai na frente. A Lira vai na frente e a Lira toca primeiro. Era sempre assim. E nos encontros que tinha da festa de Santo Antônio antigamente, isso aí, eu estou te falando, eu não alcancei as procissões sim, mas essas disputas eu não alcancei, e aí são relatos que eu tive de meu pai, de meu professor aqui, que quando acabava a festa, as duas filarmônicas ficavam tocando. E aí uma tocava, e a outra tocava, e aí uma tocava, e ninguém parava. Porque se parar, pediu o boné, arregou, como a galera fala hoje, né? Então, não para. E estava perto de acabar as músicas, as partituras estavam perto de acabar, mandava o arquivista vir na Filarmônica buscar as partituras. Quem é o arquivista? O arquivista é quem cuida do arquivo, das partituras e dos instrumentos. Então ele tem a chave do arquivo e ele cuida das partituras e dos instrumentos. Então quando estava perto de acabar, o arquivista tinha que vir cá buscar as partituras e volta lá. E várias vezes só parou de tocar quando chamou o juiz da cidade. O juiz ou o padre tinha que ir lá e pedir para parar. Aí, tipo assim, a Lira tocou, o Carlos não tocou, não, ninguém vai tocar mais, parou. Aí as duas saíam tocando, elas viradas para a sede deles e a gente virado para a nossa sede, e aí vinha tocando, eles iam tocando e acabava. Então antigamente tinha muito isso. Hoje não cabe mais isso. Tem cidades que tem ainda. Cachoeira, por exemplo, aqui próximo, tem 3 filarmônicas e tem... Os músicos são todos amigos, mas quando está tocando tem aquela disputa, né? Não deixa de ter. E é uma coisa sadia, porque se não fosse a Carlos Gomes, talvez a Lira nem existisse mais, né? E talvez se não fosse a Lira, talvez a Carlos Gomes nem existisse também. Porque tem que ter, não disputa, não é isso não. Mas existe uma concorrência, existe... Você quer montar uma banda legal, você quer que as pessoas olhem e falem, pô, sua banda tá tocando muito bem, tá afinada, tá melhor do que tal banda. Isso é sadio. Não é sadio quando parte para brigas, discussões, essas coisas. Acho que já passou esse tempo, que eu acho que chegou até briga mesmo de ir às vias de fato, as filarmônicas lá antigamente, porque antigamente era muito forte essa coisa de... Música antigamente era filarmônica, não tinha mais nada. Então filarmônica que tocava em carnaval, que tocava em tudo. Hoje não, hoje a gente é excluído de muitas coisas aí, mas ainda existem pessoas que gostam e que chamam a gente para tocar essas coisas. Mas
essas histórias que ficam, né? Que vai ficando e a gente vai contando, vai passando o tempo e a gente vai lembrando de outras coisas e falando. Como eu entrei em 88, mas comecei a tocar na banda em 90, 1990 foi minha primeira tocata. Eu tinha o quê? 13 anos, 1990, 13, 14. E minha primeira tocata foi em Salinas das Margaridas. Aí você nunca esquece a sua primeira tocata, porque você tá fardado, você sempre vê a banda ensaiar, a banda tocar, mas você não toca. E aí quando você pega o instrumento que você vai tocar, você fica nervoso, E é interessantíssimo, porque a galera mais antiga que tá tocando, tipo assim, você entrou na banda pra tocar, já foi, eles veem que você tá apto a tocar, então não tem mais aquela coisa de não, menino, essa música não que ele não toca, não, vai tocar o repertório normal. Se você tá na banda é porque você tá tocando o repertório normal, né? Sempre foi assim. Hoje, com a dificuldade que a gente tem de alunos principalmente, até por falta de parceria, essas coisas, aí hoje a gente já tenta adiantar um pouquinho o aluno para ele começar a tocar logo. Mas por que ele começar a tocar logo? Vou botar o menino para tocar mesmo sem capacidade. Não é isso não. É porque quando você pega o instrumento que você começa a tocar, você, tipo assim, desperta um interesse maior. Quando você não está tocando, quando você não está com o instrumento na mão, para você desistir é muito fácil. O limite de você desistir é muito fácil. E na minha época era mais fácil ainda. Por quê? Porque na minha época eu estudava 6 meses a parte teórica, eram 6 meses de parte teórica, para depois pegar o instrumento. Aí depois do instrumento, estudava mais de um ano para depois pegar uma partitura para ir para a banda. Na minha época era isso. Anterior a mim, o pessoal fala que tinha acho que 100 lições e você não tipo assim, era quase um ano para você pegar um instrumento. Então hoje o que a gente faz? Hoje existem também uns métodos de estudos, né? A gente usa inclusive aqui na lira, que é um método chamado método da Capo, que é feito por um professor da UFBA, e é um método utilizado nos Estados Unidos há muitos anos, sempre utilizaram esse método, que é o quê? Você aprende tocando, você já entra e já pega o instrumento. Eu não faço 100% isso, dou logo o instrumento, a pessoa entrou, não. Dou 15 dias de aula teórica assim, só para pegar partitura, aquelas coisas, depois já empurro logo o instrumento para você, porque você começa a ter gosto quando você está com o instrumento na mão. Quando você não está, você não tem. Então antigamente tinha essa coisa de o músico entrar na estante, é porque o músico está capacitado para tocar. Entrar na banda é porque ele está capacitado para tocar, não tem aquela coisa não, vamos botar isso só para encher linguiça, encher a banda de gente, para a banda ficar grande. Nunca teve isso assim. Aí, carnavais, né? Falando da trajetória, vários carnavais a gente tocou aqui, vários. Desde 1990, eu toquei carnaval com a lira. A gente fala com a lira porque era grupos, né? Grupos da lira. Então, a gente tocou carnavais em Jiquiriçá, que tinha um carnaval muito legal aqui, em Amargosa, Salvador. Então, alguns lugares a gente fazia carnaval. E assim, aniversários, eu cheguei a tocar também aniversários com a lira, já recentemente, assim. Tem gente que ainda gosta e guarda essa tradição, né? E porque meu pai era sócio da lira, meu pai foi músico da lira e tocou na lira. Será que dá para tocar lá, pra minha mãe ver? E quando a gente pode, a gente vai com o maior prazer, porque a gente sabe o que é. A gente que está aqui, a gente sabe quantas pessoas lutaram para estar aqui viva até hoje, e quanto a gente está lutando para que fique viva e as pessoas venham. Eu vou estar aqui, eu vou passar e que venham outras pessoas para tomar conta. Então, é uma trajetória riquíssima. Eu sempre falo que a Filarmônica tem tem uma importância gigantesca na cultura de qualquer cidade. Não é de Santo Antônio de Jesus em si, não. Mas de qualquer cidade. Uma cidade que não tem uma filarmônica é uma cidade que não sorri, não é uma cidade alegre. Cidade que tem filarmônica, geralmente, as cidades são mais alegres, né? E na trajetória a gente leva alegria. Sempre foi levar alegria.
e profissionalizar, né? Óbvio, a pessoa entra na escola de música para aprender música. Naquela época era o que? Você aprendia música para você ir para as bandas militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, a própria Polícia Militar, que na época não era tão forte assim de banda quanto Marinha, Exército e Aeronáutica, Banda do Fuzileiro Naval. Então você entrava na Filarmônica para isso, você vai ser militar. É tanto que o fardamento das filarmônicas, a base é uma base militar, justamente por isso. E também era a época da ditadura, aquela coisa toda, né? E tinha essa coisa de cap, essas coisas todas. Aí até hoje, quando a gente vai para desfiles, por exemplo, caminhada axé em Salvador, a gente tocou várias caminhadas axé. Hoje não existe mais essa caminhada axé. Mas eu lembro que a Lira tocou várias caminhadas axé. Desfile de 2 de julho a gente toca até hoje, já há muitos anos a Filarmônica participa. E é bem interessante porque vai a Filarmônica da Bahia toda. O desfile de 2 de julho é interessantíssimo porque são 2 turnos de desfile. O desfile começa às 8 horas da manhã, a gente sai da Lapinha e vai até o Pelourinho. E aí é um desfile mais popular, né? As filarmônicas, as fanfarras, os blocos, afros, muita coisa assim. E à tarde é o desfile militar que a gente fala, é o desfile mesmo que o governador vai estar lá, que tem que desfilar. Então a gente toca nesses dois turnos, né? Manhã e tarde. Então o desfile que a gente começa a tocar 8 da manhã para meio-dia, aí vai almoçar, aí começa 2 da tarde para 5 da tarde. É cansativo demais, mas a galera gosta, a gente gosta de tocar, porque a gente reencontra vários amigos, né? Quando você sai da Lira, às vezes você sai da Filarmônica em si, você vai... Quando você não vai ser um músico militar, você vai ser um músico de bandas, né, de renome aí e acompanhar artistas. Então você faz amizade, né? Então você chega em uma cidade que tem uma Filarmônica, você pode ter certeza absoluta que vai ter amigo da gente ali, vai ter conhecido, vai ter... Aí diz muito, né? Essa trajetória diz muito o que realmente significa a Lira para esses músicos e para a cidade, porque a gente leva o nome de Santo Antônio de Jesus. Então, hoje Santo Antônio de Jesus é mais conhecido pelo São João que tem, né? Mas antes do São João tinha aquela coisa do comércio mais barato da Bahia, mas o comércio mais barato da Bahia era só a gente aqui que sabia. Porque você ia em Salvador, ninguém ouvia falar em Santo Antônio de Jesus. Até a sede de Santo Antônio de Jesus, óbvio que tinha algumas pessoas que conheciam, mas a maioria não. Sede que interior, que eles falam assim, sede que interior. Sou de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, onde é? Eles conheciam a Margosa por causa do São João, que era a Cruz das Almas. Santo Antônio inventou o São João Forte, depois aí é mais conhecido. Então, de qualquer forma, a gente leva. Na nossa trajetória, a gente levou o nome de Santo Antônio para muitos municípios aqui da Bahia. E principalmente para Salvador, né, que a gente tocou lá várias vezes. Aí, eu acho que a importância, se os poderes públicos soubessem, eu acho que não sabem, não é possível que saibam a importância que tem uma filarmônica para uma cidade. Eu acho que o tratamento seria totalmente diferente assim, do que é hoje. Eu acho que já foi muito bem tratada a filarmônica, eu tenho certeza. Antigamente, como os músicos eram, onde chegava um músico, porque só tocava filarmônica. Mas hoje não, hoje a filarmônica disputa com trio elétrico, disputa com tudo, então não tem como ganhar, você não tem como. Existem algumas cidades ainda que é muito forte, assim, essa cultura é muito forte. Essa cultura que eu falo é do poder público estar junto. Tudo junto com os filarmônicos aqui. Em Santo Antônio a gente perdeu isso em passados tempos, a gente perdeu e aí a gente, tipo assim, se a gente conhecer alguém, por exemplo, a reforma que eu falei aqui, a reforma em 2005, a gente conseguiu R$100.000 para fazer essa reforma aqui. E aí, como um prédio antigo, não pode mudar a característica, um monte de coisa, aí tiveram que vir vários engenheiros de Salvador, enfim. Foi através do IPAC, então eles vêm aí ver tudo, o que é que pode mudar, o que é que não pode mudar. Mas a gente só conseguiu isso porque a gente tinha uma pessoa da gente lá, que era o Cicino, o deputado Cicino. Se não fosse o Cicino, ele não ia conseguir. Ou seja, você tem que ter sempre alguém. E eu acho assim, na realidade, não tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Tinha que você ver uma filarmônica de 117 anos, Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus tem 2 filarmônicas, uma de 117 anos, outra de 100 anos. Carlos Gomes tem 100 ou 100 alguma coisa, já é centenária também.
a gente tem que fazer alguma coisa para as filarmônicas. Não pode deixar morrer. Tem que ajudar de alguma forma. E quando eu falo ajudar, não é só financeiramente, não. Financeiramente, sim, precisa, claro. Mas é de apoiar, de criar oportunidades para a Filarmônica tocar, né, eventos, fazer questão que a Filarmônica vá. Não, a Filarmônica tem que estar aqui. Não sei o quê. Você vai em Cachoeira, aqui é um município muito pequeno, se comparado a Santo Antônio de Jesus. São 3 filarmônicas, qualquer eventozinho, as 3 filarmônicas estão lá. Está lá, as 3. Então, aqui, para a gente ser convidado, para a gente tocar um evento, já tem aqueles eventos certos, que é 29 de maio, 7 de setembro, porque tem desfile cívico. E aí, não, a Filarmônica tem que estar, e aí as pessoas só conhecem a Filarmônica para o 29 de maio, 7 de setembro. Outros eventos, não, a Filarmônica não cai bem nisso, não. Aí a gente tem que tentar se reinventar, né? Por essa falta, assim, de apoio, enfim. A gente conseguiu implantar em 2018, 2018, 2017, não lembro, 18 ou 17, uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, de fazer, que era fazer uma orquestra aqui, uma big band, né? Essa união de instrumentos de sopro com bateria, guitarra, teclado e contrabaixo e cantores. A gente fez, né? E a Big Band é bem interessante porque é um outro sentido, totalmente diferente de filarmônica. Que filarmônica toca marchas, dobrados, toca tudo. Hoje a gente já toca tudo, mas o foco de filarmônica... As pessoas conhecem filarmônica com dobrados e marchas, aquela coisa de desfile, pá. E aí, mesmo quando a filarmônica toca música popular, como a gente tocava My Way, tocava New York, tocava essas músicas populares, as pessoas viam como filarmônica, até pela farda, por tudo. Não, é filarmônica, tá tocando sempre, mas é filarmônica. Então eu disse, a gente precisa fazer uma big band, uma orquestra, para chamar a atenção, assim, para ver que tem a filarmônica de desfiles cívicos, de dobrados e marchas, tem um grupo de marchas de carnaval, para a gente tocar carnaval, tem esse grupinho. E tem uma big band, uma orquestra que toca jazz, que toca MPB, toca bossa nova, né? MPB em geral. E a gente conseguiu implantar isso aqui, porque para a big band a gente precisa ter um nível mais avançado, os músicos, né? Os músicos têm que ter um nível mais avançado para fazer a big band, porque é todo um contexto. Então, e não é a banda toda, é só um grupo da banda, ou seja, a formação da big band, da nossa big band aqui são 3 trompetes, 3 trombones, 5 sax, e aí guitarra, baixo, teclado, bateria. E a gente convida alguns cantores, né? Geralmente daqui da cidade, para fazer participação. E a gente estreou lá no Centro Cultural, até na reinauguração do Centro Cultural. Um dia tocou a banda da polícia e o segundo dia tocou a big band. E as pessoas que foram ficaram, tipo assim, poxa, é daqui isso aí, é daqui. Porque a formação é totalmente diferente. A gente faz de paletó, gravata, pá. Então, muitas pessoas, rapaz, isso é daqui, não é a filarmônica. É a filarmônica, é a filarmônica. E muitas pessoas não conhecem, porque a gente não teve a oportunidade de se apresentar mais vezes. A gente se apresentou com a Big Band, acho que 3 ou 4 vezes, no Centro Cultural só uma vez. Depois a gente se apresentou num boteco Mercadão aqui, um projeto interessante que o rapaz fez na época lá. Depois a gente tocou uma festa para o Incar, que foi um dos patrocinadores da gente para a Big Band. Né? O Incar foi patrocinador nosso, aí a gente botou a Big Band para tocar no evento deles, para os médicos do Incar. E aí é aquela coisa de você tentar chamar a atenção assim, da sociedade para a criançada, para os alunos, para as pessoas que querem aprender música, que não tem idade para você aprender música. Você tem que ter 9 anos para entrar na filarmônica e tem que até 40. Não existe. Você pode entrar na filarmônica com 4 anos de idade. Depende. Vai de uma conversa que você vai ter com o professor e aí o professor vai te falar: não, tá muito pequeno ainda, não dá. Mas não tem, como eu vi algumas pessoas falando aí, que não, que para entrar tem que os pulmões tem que estar todos formados. Balela, o menino de 4, 5 anos não vai entrar, você não vai pegar um trompete e dar pro menino assim de cara.
O menino vai aprender a parte teórica primeiro. Então, existem outros instrumentos e existem técnicas para você soprar o instrumento, para você não. Porque todo mundo fala, eu vou soprar aquilo ali, você tá maluco, daqui a pouco me dá um andor, não sei o quê. Mas não, ninguém sopra botando força aqui, não. É técnica, é só técnica. A força vai ter normal, como você fazer em qualquer coisa. O cara que fala que não coloca força para tocar é mentira. Agora não é força desproporcional. Você tem técnica para soprar e você tem, né? Trompete. Porque o som é o ar, né? O ar, a vibração dos lábios. Só isso, é só pressão. Não tem negócio de idade para começar, nem para terminar. Não, idade é. Aqui na lira a gente. A única coisa que eu peço às vezes é quando o aluno. Porque como é uma filarmônica que, né, você tem aquele padrão, então. A única coisa que eu peço é ele já sabe ler. Assim, não é ler um livro não, mas ele já sabe, tipo assim, as vogais, falar algumas sílabas. Que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pô, as notas são essas aí, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois, obviamente, existem outras coisas, mas para entrar hoje a gente nem faz mais isso de já sabe ler, não. Quer entrar, beleza, vamos, o menino tem que começar a ter contato já com instrumentos, pode brincar com a flauta doce em casa. Iniciação musical, que tinha que ter nas escolas, que não tem. Antigamente se tinha música nas escolas. Hoje é lei, mas não se cumpre, ninguém cumpre. Eu não conheço uma escola em Santo Antônio de Jesus que tem musicalização infantil. Se tiver, agora. A partir desse, se bem que foi pandemia agora, mas antes disso não tinha nenhuma escola que tinha musicalização infantil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí não é uma coisa local, não. É uma coisa nacional mesmo, né? Se bem que em São Paulo, nesses outros lugares, existem escolas particulares que já utilizam isso já há um tempo. Mas o poder público, o governo em si, nas três esferas, tem que ter música na escola, tem que ter... É cultura, enfim, é tudo de bom, assim, e que não, mas você não tem uma musicalização infantil, se a pessoa quer aprender... Você vê nos Estados Unidos, eu sempre falo dos Estados Unidos, quando eu falo até parece que eu já morei lá, nunca morei lá, nunca nem fui, mas tenho amigos que moram lá, tenho alunos daqui que fizeram pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e é como basquete lá, que você... É como atividade esportiva, que você pega desde do início. A música é a mesma coisa. A música, a escola de alfabetização lá, aquela escola tem iniciação musical, tem, né? Musicalização infantil, já começa daquilo. Até a universidade tem. Até a universidade tem as bandas lá, que quem quer participar, participa. Mas nas escolas tem música, tem a matéria música. Aqui não, aqui tinha antigamente. Depois, não sei que governo entrou, tirou, não tem mais música. Aí depois outro governo entrou, colocou lei, não é lei. Até 2000, eu lembro disso até hoje. Que era até 2012, tinha que ser implantado em todas as escolas do Brasil, música nas escolas. Aqui em São José não tem nenhuma. E não é falta de proposta, porque tem proposta. Eu tenho um amigo que a gente se formou junto, né, em música, a gente é graduado em música, a gente é licenciado em música. E quando a gente se formou, a primeira coisa que a gente fez foi procurar a secretária aqui de educação para ver como é que a gente podia fazer. Mas eu não culpo nem a secretária, não é nem diretamente falando de secretária. A então secretária na época, né? Nem culpo porque a pessoa ali está limitada também, é uma coisa que tem que vir realmente de cima. E se tentou fazer isso, mas a gente não consegue fazer porque é interessante que cada dia que passa a gente seja mais desinformado e continue sendo analfabetos, né? Porque para a galera é bom que a gente continue assim. Então, a ideia da Big Band foi tentar atrair mais alunos para a Filarmônica e tentar divulgar mais a Filarmônica até para apresentações. Como, por exemplo, casamentos, que há anos a gente não toca um casamento, não é convidado, um baile, essas coisas. A Big Band dá para você fazer tranquilo um baile aqui em Santo Antônio de Jesus, na região, em qualquer lugar, você faz um baile. As pessoas que conhecem a Orquestra Tabajara, uma orquestra do Rio de Janeiro, famosíssima, faziam bailes e mais bailes no Rio de Janeiro, o Brasil todo os caras rodavam, tocavam em Salvador.
Até aqui em Salvador tinha uma orquestra também aí, do maestro Petrúcio, que era da aeronáutica, que tocava também em vários bares em Salvador. Isso antigamente, hoje você não tem mais nada. Então a ideia da gente é se reinventar. Na verdade, a ideia não. A gente tenta se reinventar cada dia que passa para manter. Porque imagine você manter um prédio desse aqui no centro da cidade. Você não sabe o quanto de gente já subiu aqui. Rapaz, vocês deviam vender isso aqui, derrubar, passar a máquina aqui e fazer um prédio grandão, bonito aqui. Várias pessoas do comércio aqui, vários donos de comércio aqui. E pessoas até mais antigas, cansaram de falar isso. Pra gente vender isso aqui e... Teve uma vez que o Banco do Nordeste queria comprar o prédio aqui, que queria fazer o Banco do Nordeste aqui, antes de fazer lá. Tem muitos anos isso. E a diretoria fez uma reunião aqui, porque só podia autorizar com a Assembleia Geral. Tinha que ter uma Assembleia e tinha a diretoria, né, e tinha a Assembleia Geral. O banco, a proposta do banco era o seguinte, fazer um prédio aqui de, acho que 5 andares, parece, se não me engano, 5 andares. O térreo e o primeiro andar era da Filarmônica, era da Lira, e o restante era do banco. Eu acho que era isso, ou era o térreo do banco, o segundo e o terceiro da Filarmônica e o restante do banco. Era uma coisa assim, eu sei que a Filarmônica ficava com 2 andares, com 2... E quase entra em acordo. Quase. Aí não existiria mais esse prédio aqui. Então, tem muita gente que quer de rua. Para que esse negócio velho, antigo aí? A gente cansa de ouvir isso aí. A gente cansa de ouvir das pessoas passando aí, tapando o ouvido. Que zoada! Isso é normal, porque a pessoa... Isso é falta de cultura. Se a cidade tivesse cultura, não acontecia isso. A gente já teve ensaio aqui que a polícia subiu aqui para parar o ensaio. De dia. É interessante contar essa história, porque... A gente estava ensaiando aqui, a gente ia tocar na Universidade Católica, ia receber um prêmio na Universidade Católica. A gente ia tocar só para doutores, só para os professores, doutores e mestres lá da Universidade Católica. Ou era de todas as universidades católicas? Eu sei que foi na Católica em Salvador. E a gente tinha um professor, um amigo da gente que era aluno aqui, Charles, que ele é doutor em História, ele era professor da UNEB aqui e era professor da Católica em Salvador, e aí ele conseguiu levar a Lira, ele mostrou uns vídeos da Lira, enfim, alguma coisa aconteceu, e aí ele veio, tem um convite para vocês tocarem lá na universidade, vai ser legal, vai ser muito bom, vai ter um pessoal, vocês têm interesse? Temos, sim, claro que temos, vamos, a gente vai ter uma ajuda de custo para vocês, para pagar transporte, beleza, aí a gente aí pegou, né, se organizou para ir tocar, para ir. Só que eu não estava podendo fazer ensaio nessa época à noite, porque muita gente estava estudando à noite. Enfim, teve algum contratempo que eu tive que marcar 2 ensaios pela manhã, tipo 10 horas da manhã. Aí fechei as janelas aqui, o calor, deixei só essas aqui abertas, essa porta aberta, mas as do lado para não incomodar, né? E aí a gente começou a ensaiar. Quando a gente começou a tocar e tocou a primeira música, eu pedi pro pessoal, galera, não vamos tocar do jeito que a partitura tá mandando, não. Porque na partitura tem lá as partes de você tocar forte, tocar piano, que é baixo, tocar... Então, não vamos tocar do jeito que tá aí, não. Vamos tocar mais... Não quero que vocês fiquem soprando também, não, vamos tocar mais baixo, só para não... Porque a gente sabe quando junta a banda com 20, 25, fica... E a gente foi tocar, foi ensaiar e começou a ensaiar. Ensaiou a primeira música, quando foi ensaiar a segunda música... Aí subiu, velho, um policial aí. Aí quando acabou de tocar, antes de acabar de tocar a música, ele já tava assim, falando com você. Aí eu... Ou seja, ele queria que eu parasse, interrompesse a música e falar com ele. Falar com você, aí pam, acabou a música. Aí, depois, rapaz, a gente veio pedir a você pra você parar aí o ensaio, porque tá incomodando aí, a poluição sonora tá muito grande. Como é que é? Poluição o quê? Poluição sonora mesmo. A gente recebeu ligações aí, eu fiquei assim, disse, rapaz. Aí eu peço que você pare aí, porque, rapaz, eu não tenho como parar, porque eu vou tocar amanhã em Salvador e eu preciso ensaiar. E o horário que eu tenho para ensaiar é esse, isso aqui é uma escola de música. Não, o pessoal ligou, eu digo, antes de qualquer um existir aqui, já existia isso aqui.
Aí ele foi baixando mais, não, mas é porque acho que você podia. Eu falei, não, vou ensaiar mais uma música e vou. Mas amanhã vai ter ensaio de novo. E aí amanhã eu vou ensaiar porque é o dia que a gente vai viajar. Aí o cara desceu. Ele desceu. Quando chegou outro dia, e eu conheço a menina, né, da loja, nem vou falar que loja é, pra não precisa. É uma amiga minha. Ela trabalhava na loja. E quando chegou no dia seguinte, a gente foi ensaiar e começou a ensaiar. Na primeira música, ela me ligou. O Elber, pede para aí, Elber, porque o pessoal da loja aqui tá pedindo para ligar para a polícia. Eu já liguei para a polícia ontem, eu não quero ligar de novo, Elber. Foi chato, eu tô arrependido, não era para ter ligado, não sei o que. Não, mas você está cumprindo a ordem, você é funcionário, mas ligue, pode ligar para a polícia. Você tá maluco? Não pode ligar. Só que o que aconteceu? No dia anterior, que a gente tocou, que a polícia veio, quando acabou o ensaio, eu falei com o seu Nadinho, que era o então presidente, que é o pai de Carlinhos, Agnaldo Gomes, pessoa maravilhosa. Liguei para ele e falei. Com o seu Nadinho a gente tentou ensaiar de manhã, ele sabia da tocata, e a polícia subiu lá na Lira. Como é? A polícia subiu lá na Lira. Ele era muito amigo do Cicino, o Cicino era vivo na época. Aí ele ligou pro Cicino na mesma hora. Aí o Cicino, como é, rapaz? A polícia subiu. Aí o Cicino aí. E o comandante do batalhão aqui era muito amigo do Cicino. Essa coisa de política, de você indicar, rapaz, então era muito amigo do Cicino. E aí o Cicino ligou pra ele. Rapaz, minha filarmônica tá aí, centenária, tá aí. E você mandar parar ensaio. O cara nem sabia, pelo menos o que ele falou pra ele. Não sabia não, doutor. Tchau. Aí quando ela me ligou dizendo que... eu digo, não, pode ligar. Eu já sabia que a polícia não vinha mais. Aí, beleza, a gente saiu até meio-dia. Eu podia ensaiar até, tipo assim, de 10 até 11. Eu disse, não, a gente vai ensaiar até meio-dia. Aí subia a gente aqui pra olhar o ensaio, porque sempre chama atenção, né? Subia, olhava. Aí quando acabou, meio-dia, aí eu tô aqui, ela veio cá falar comigo, ela disse, o que foi que tu fez? Que a gente ligou pra polícia várias vezes e a polícia disse que tá mandando uma viatura, mas nunca não mandava. Aí eu disse, a gente tem conhecidos e aí não é justo, né, a gente parar de ensaiar. Então você vê, até polícia subiu aqui. Agora aqui em Santo Antônio é complicado mesmo, você é sozinho. Ali a gente tem 20, hoje a gente toca quando a gente sai completo, a gente sai com 25, 26. É quem a gente tem, nós 25, nós 26, quem a gente tem, porque... E mais algumas pessoas que gostam também, quando a gente vai tocar, acompanha. Mas é complicado. Apoio zero. E não é de gestão, não. Essa gestão. Não. Sempre foi assim. Desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu entrei na Lira. Desde 1988. Se antes foi diferente, eu não alcancei essa época. Eu acho que antes era diferente. Acho que os prefeitos, né? Até pelaquela coisa que a gente já falou de filarmônica tocar nos eventos, tocar em tudo. Não tinha bandas, era só filarmônica, então. Mas de 88 para cá, acabou. Não tem prefeito que colhe com filarmônica. Vamos ver como é que a gente pode fazer com filarmônica. E a gente tem uma parcela de culpa também, porque a gente nunca procurou também. Acho que a gente poderia ter procurado, mas a gente, por não querer envolver a Lira em política, né? Porque não é bom que às vezes o prefeito perde, você estava... Então a gente deixou muito claro aqui que como é uma entidade, a gente não tem que levantar a bandeira de ninguém. Mas a gente podia procurar os prefeitos anteriores. A gente podia. E a gente nunca fez também. Então, só criticar, mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que vir do poder público. Você tem uma escola de música de graça. E a gente vai falar da escola. Eu entrei na Lira em 98 de graça. Eu estava olhando esses dias aqui, achei até minha ficha aqui. 1988. Fevereiro de 88. Eu tinha 11, 12 anos. E aí, sempre foi e continua sendo. Antes de eu entrar, depois que eu entrei e até agora, é aula de graça. Você tem aula de música de graça. Você não paga nada. A única coisa que você gasta é com um caderno de música que você vai comprar, que não custa mais que R$5. Então, você tem uma escola profissionalizante, né?
na cidade. Uma não, você tem duas. Você tem aqui, tem a Carlos Gomes, mas especificamente a Lira. Você tem uma escola profissionalizante, de graça. Eu entrei em 88, em 1990 eu fiz minha primeira tocata, aí comecei a tocar. Aí em 93 eu fiz minha primeira apresentação profissionalmente. O que é profissionalmente? Fui tocar em banda baile. Então em 93 eu fui tocar na banda, uma banda lá em Santo Inês, que era de um primo, um amigo meu aqui. E fui tocar, eu com 16 anos, fui tocar na banda Los Cafés, o nome da banda. Então com 16 anos eu já tocava profissionalmente. Tocava em banda. Em 93, estudando, né? Estudando aqui, mas final de semana eu viajava para tocar com a banda. 94, meu professor ficou doente, veio a ficar doente. E aí, como eu era um dos alunos mais avançados, eu não era o mais avançado, mas era um dos, ele, não sei se ele via em mim alguma coisa de liderança, enfim. Quando ele ficou doente, ele disse: eu quero que você tome conta da escola lá esses dias que eu não vou estar podendo ir. E a aula aqui só era à noite antigamente. Na minha época que eu entrei aqui na Lira só era à noite. De dia não tinha aula, era só à noite. Começava às 6 horas, acabava às 8h30. Aí você pode ir, eu vou te deixar a chave em sua mão e você vai. Isso eu tinha 17 anos, 94, 16 anos. 16 para 17 anos. Aí fiquei um mês, fiquei um mês dando aula aqui, ele estava doente, fiquei dando aula. Aí ele voltou, quando ele voltou, pronto, aí voltou os ensaios de novo. Pá. Aí 15 dias depois ele ficou doente de novo. Aí ele tinha um problema de coração. Aí ele pediu de novo: continue aí, pra gente não parar tá, Silvino, eu fico. Aí fiquei, aí 15 dias depois ele veio a falecer, ele faleceu. Aí pronto, aí foi um baque, né? Porra, num auge dos estudos, que eu, quando eu entrei na Lira, eu gostava muito de estudar. Não só o trompete, né, que é o instrumento que eu toco, mas gostava de estudar teoria musical. Eu, com 15 anos, eu dava aula de teoria musical para as pessoas que chegavam aqui para pedir aula particular, meu professor. Eu vou fazer um concurso, vou fazer um vestibular para música, o senhor pode me dar aula? Ele não gostava, ele: não, vou pedir para um aluno meu lhe dar aula. Aí mandava para mim, para eu dar aula ao pessoal. Eu com 15 anos dando aula de teoria musical para essa galera, assim, para fazer vestibular de música, essas coisas. Então ele sempre teve essa coisa comigo. Aí ele faleceu, eu estava dando aula e parei, né? Parei porque foi aquele choque, né? Porra, estudando. E seu Silvino era uma pessoa magnífica, extraordinária, assim. Sabia tudo de música, mais um pouquinho, porque tudo que você perguntava a ele te respondia assim. Tipo assim, você pergunta às vezes uma coisa, você pergunta pra mim hoje, tal assunto de música, né? Óbvio que eu não vou saber tudo, isso tá óbvio, não vou saber nem perto de tudo, nem nada. Vou dizer: rapaz, eu vou dar uma olhada nisso aqui com mais calma e eu te falo depois. Nunca aconteceu isso comigo, perguntar uma coisa a ele, não só comigo, mas a pessoa de minha época, perguntar: seu Silvino, isso aqui. Nunca aconteceu para ele enrolar e não falar, ou para ele falar: não, eu vou ver. Não, ele falava na hora: não, isso aqui, isso. E era a pergunta que a gente fazia, porque na época a gente gostava de estudar teoria musical, gostava muito de teoria musical. E aí perguntava, todo dia tinha pergunta do Silvino, e a gente estudava aqui de segunda a sexta, sábado e domingo a gente ia para casa dele. Então ele, a perda, né, foi muito grande, porque a gente tinha, tipo assim, era todo diariamente com ele. Segunda a sexta aqui tomando aula, sábado e domingo a gente ia para casa dele para ouvir as histórias dele. A gente conversava, aí ele falava das histórias, e várias histórias. Então quando ele morreu, parou, aí, tipo assim, aquele apoio que a gente tinha, né, o porto seguro que a gente tinha relacionado à música. Eu nem tanto, porque eu tinha meu pai também era músico, meu pai foi maestro da Lira também. Então eu tinha em casa alguém para tirar minhas dúvidas, para até tocar, que meu pai tocava instrumento, o mesmo instrumento que eu toco. Mas a galera que estava com não, então ficava. E aí ele tinha, antes dele morrer, tinha 2 alunos daqui da Lira, colegas meus, que foi para aeronáutica, fez o concurso foi se alistar e aí foi tocar na banda da aeronáutica. Só entrou na aeronáutica porque era músico, se não fosse músico não entraria, porque eles dispensam, né? Vai dispensando.
Na época todo mundo queria servir, aeronáutica, marinha ou exército. Então quando você é músico, o cara já te puxa, não, é músico? Ah não, vem pra cá. Aí, então eles entraram fácil, e hoje eles são da aeronáutica até hoje. Eles entraram na aeronáutica em 94 e até hoje na aeronáutica. São oficiais, são suboficiais hoje da aeronáutica. Um toca sax, os dois tocam sax. Um toca sax tenor, outro toca sax alto. Magno e Adson. Então nessa época que seu Cirino morreu, eles já estavam na aeronáutica. Aí eles vieram até pro enterro de seu Cirino e tudo. E aí passaram-se, eu digo, rapaz, eu fiquei um mês sem vir na Lira, assim, não tinha como vir pra Lira, assim. E a diretoria disse, dá um mês de férias a todo mundo aí, Alberto. Diz ao pessoal que vai ter um mês aí, depois a gente vai ver como é que vai fazer. Vai ver um professor aí. Aí pronto, aí passou um mês. Aí passou um mês, a Filarmônica não falou nenhum professor, nada, e disse, Aí eu ia lá sempre pegar a chave na mão do secretário, né, que era Gilson, pra vir soprar aqui. Eu quero soprar na Lira. Aí vinha com os meninos e a gente ficava soprando aqui. Até que Gilson disse, o presidente disse na época, é o seguinte, velho, a gente tá procurando professor, não tá achando. Só tá achando, aqui em Santo Antônio não tem professor de música, então a gente foi ver em Nazaré, mas o cara só pode vir 2 vezes na semana. Foi ver em Cruz das Almas, o cara só pode vir 2 vezes na semana. E assim, já que Silvino deixou você dando aula no lugar dele, quando ele estava doente, já que ele deixou você, ele viu capacidade em você, então a gente vai te efetivar aí como professor. Você quer ficar como professor aí? Aí eu disse, tem seu pai que pode te ajudar? Então tá bom, eu quero. E não ganhava nada. Era professor, tipo assim, dava aula, mas não ganhava salário, não ganhava nada. Mas pra mim foi ótimo. Em 94, seu Cirino morreu em maio de 94. Em junho não teve aula. Em julho a gente voltou às aulas aqui. E aí eu cobrava R$10 a matrícula. Porque como eu não recebia salário, aí o Dilson disse, cobre sua matrícula. Aí eu cobrava, aí a pessoa entrava e quanto é? Eu digo, R$10 a matrícula. Eu pagava R$10 a matrícula. E aí fiquei na Lira. A Lira já tinha anos sem formar uma banda só da cidade. A gente, toda vez que ia tocar, a gente tinha que pegar músicos de Nazaré ou de Cruz das Almas. Era sempre assim. Aqui na Lira tinha 8, 9, pegava 10 de fora. Aí tocava com 18, 19. Era sempre assim. E seu Silvino, esse meu professor, ele sempre quis tirar isso. Não, vamos formar uma banda aqui. Morreu e não conseguiu. Aí eu disse, não, eu vou levar isso comigo, a gente vai montar uma banda aqui. E aí quando chegou em 95, 96, 97, o então secretário Carlos Veiga, né? Ele disse, vamos, a partir de agora você vai receber, acho que foi 97, você vai receber seu salário e a gente vai colocar aula amanhã, tarde e noite. O que é que você acha? Eu acho ótimo. A gente começou a ter aula amanhã, tarde e noite, em 97. Em 98 eu formei a banda. A banda tinha 18 pessoas. Aí pronto, a gente já quebrou aquela coisa de anos, mais de 30 anos, só pegando músico de fora para tocar. Então em 1998 a gente já tocava só a gente. De 97 para 98, só os músicos daqui. A gente começou a tocar em um monte de lugar. Porque não precisava pegar músico de fora e às vezes o cachê era pequeno, dava pra gente ir, porque era só a gente daqui mesmo. Aí em 98 a gente montou a banda estava pronta já, a gente começou a tocar, em 99, aí meados de 99 eu recebi um convite para ir embora, ir para Salvador, para tocar, banda lá, né? Aí fui para Salvador, fiquei, deixei uma pessoa em meu lugar aqui, responsável, e aí ficou. Aí em 2003 eu voltei para dar aula aqui na Lira de novo, e aí tô aqui até hoje, ou seja, de 88 até 2021 eu tô aqui e espero ficar aqui por mais tempo. Já tive a oportunidade de sair, fazer outras coisas, mas é isso aqui mesmo, não tem outra coisa não para fazer não. Já fiz concurso para aeronáutica, passei e não fui. Fiz 2 concursos para aeronáutica, passei nos 2 e não fui para nenhum dos 2. Sempre tive vontade de ficar aqui, então para mim aqui tá de bom tamanho. E a coisa boa que acontece é não eu, mas a Lira, a gente formou muita gente boa, assim, e eu tenho um orgulho muito grande disso aí. Até aqui daqui de Santo Antônio de Jesus, a maioria desses músicos hoje daí, que tocam nesses barzinhos, essas coisas, tem
tem uma grande maioria que já passou por aqui, já foi aluno da Lira. Muita gente aqui já tocou com a gente o tempão, já aprendeu aqui. E outros foram embora, né? Hoje a gente tem 3 doutores em música que são alunos da Lira. Eu falo que são porque eles sempre falam, rapaz, eu sou da Lira, sempre vou ser da Lira e continuo sendo da Lira. E quando eles vêm aqui, eles tocam. Então a gente tem 3 doutores em música já, um pós-doutor e o outro 2 doutor. A gente tem mestrado, a gente tem 2 ou 3 também, que é formado em sax, em instrumento e tem mestrado. E a gente tem tantos outros que tocam nas bandas aqui, que tocam em bandas em Salvador. Então isso é uma coisa muito grande que as pessoas, às vezes é o cara tocando, por exemplo, a gente tem um músico aqui que toca com Cláudia Leite. Às vezes você vê o cara tocando sax com Cláudia Leite lá. Aquele menino é de Santo Antônio, né? É de Santo Antônio, saiu daqui da Lira. Então, tocou outras bandas na Mão Bolada, eu toquei na Mão Bolada, a Galego tocou na Mão Bolada. Então, um monte de banda assim cara, eu toquei com Luciana Mello. Eu com 18 anos toquei com Luciana Mello, 18, 20 anos. Acho que 20 anos. Eu toquei com Luciana Mello. Ensaiei com Jair Rodrigues e toquei com a filha dele. Toquei, não vai dizer que, não, ele deu uma canja com ela. Não, eu toquei, fiz 3 shows com ela. Banda mesmo, a banda. 3 shows. E além de ter conhecido o Brasil todo, eu tenho esse grande orgulho que a música. Talvez se eu não fosse músico, eu não ia, jamais. Se eu não fosse músico, jamais eu ia. Jamais não. Eu acho que eu iria viajar de avião. Hoje é muito fácil viajar, mas na época não. Em 98, 99, não. Só viajava de avião que eu tinha bala na agulha, porque as passagens eram caras. E a música me proporcionou isso. Eu tocava em uma banda famosa na época, participar de programas de televisão, conhecer todos os estados. Eu já toquei em todos os estados. Você conhece todos os estados? Eu não conheço todos os estados. Para você conhecer, você conhece todas as capitais? Não conheço. Eu já fui em todas as capitais. Eu não conheço Salvador. Conheço assim, você vai lá, você faz uma coisa, mas você não conhece profundo. Claro que Salvador, você vai nos lugares, mas tipo assim, as outras capitais eu conheço todos, toquei em todas as capitais. Se não fosse a música, ia ter isso comigo. Você é um advogado, beleza, mas e aí? Conhece todos os lugares assim? Tem a oportunidade de ir trabalhar naqueles lugares? Você vai trabalhar, beleza, você vai trabalhar. Porém, tem seu momento de curtição na viagem também. Não é só trabalho. A música, você está em cima do palco ali, é trabalho. Mas antes de você estar em cima do palco, não. Tem a curtição, tem que conhecer os lugares. Então a música me proporcionou isso. Então como é que eu vou deixar a música hoje? Hoje eu não estou tocando mais com banda eu não toco mais em banda porque eu não quero mais tocar. É uma decisão minha. Quando rola alguma coisa assim, esporadicamente eu posso fazer, mas para ser um músico de uma banda hoje é por opção. Já passou minha fase de tocar em banda, já passou minha fase de ganhar uma grana legal. Pronto. A Filarmônica me paga legal. Aconteceu isso tudo na minha vida por causa da Filarmônica. Agora eu vou procurar outra coisa para fazer aí, eu vou deixar. Não, eu tenho gratidão, isso eu vou ter sempre. E a maioria dos alunos aqui tem gratidão com a Lira, assim. Mesmo os que não vivem profissionalmente da música, mas eles têm gratidão, eles quando precisam tocar, os caras vêm tocar. Os que vivem hoje da música têm uma gratidão muito grande com a Lira também, porque sabe, lá no fundo, claro que você tem a sua vida, você tem a sua parcela, né, de ter alcançado aquele nível ali, aquele lugar. Mas a base é aqui. A base é aqui. O cara toca com Cláudia Leite hoje saxofone. Ele não aprendeu saxofone onde? Sozinho? Ele aprendeu aqui, com o saxofone da Filarmônica. Porque saxofone é um instrumento caro. Então não é todo mundo que tem condição de comprar um instrumento para aprender, nem vai pagar um professor particular. Então você aprende aqui na Filarmônica instrumento de graça. Então o cara aprendeu. Aí hoje ele tem o instrumento dele. Isso eu dou um exemplo de ele tem o instrumento dele. Mas está tocando lá, estudou depois, foi para a universidade, foi para a faculdade, se formou. Blá, blá. Mas a base é aqui. Se você faz uma casa com uma base fraca, ela vai cair. O alicerce dela é fraco. Então, se a base for perfeita, você... E eles têm essa gratidão, assim, eles sabem que eles não aprenderam tudo aqui, óbvio. A gente não aprende tudo em lugar nenhum. Mas teve uma base aqui, de graça e com instrumento ainda.
Aí pronto, aí agora, não, eu já fiz isso, estou aqui, não, aqui, nada ali, não. Tem que ter essa gratidão. É gratidão que a cidade não tem, que eu acho, né? Eu vejo assim, esse tempo todo que eu tenho aqui na Lira, não vejo. Não vejo um secretário ou um prefeito chegar assim e abraçar a causa. Eu vou abraçar essa causa aqui hoje. Ainda não teve, tomara que tenha um dia. Claro, tiveram prefeitos legais assim que contrataram a gente. Quer dizer, contratar e pagar pelo trabalho. A gente não tá recebendo de graça da prefeitura. A gente vai tocar. Então, tiveram os prefeitos que pagaram um cachê legal pra gente. Isso é uma forma de ajuda também. Mas eu acho que pode ser muito mais assim. Porque é uma escola profissionalizante, gratuita, da cidade. Então, é basicamente isso aí. Como você vê aqui, a gente tem dois espaços. Espaço aqui de reunião, esse espaço aqui de reuniões, espaço lá, espaço da aula, de ensaios, de aula de partitura, teoria musical, essas coisas lá. A gente tem sorte do prédio ser nosso, né? Então a gente não paga aluguel, então já não tem essa despesa, mas tem despesas de água, luz, despesas em geral, de água do bebedouro, enfim, um monte de coisa que tem. A mulher para vir fazer a faxina aqui. Se a gente pudesse ver a mulher fazer a faxina aqui de 8 em 8 dias, porque isso aqui é tudo de madeira, é bonito. Só que a gente não tem condição de pagar uma faxineira de 8 em 8 dias para vir para aqui. Se te pagar, não paga o meu salário, o salário do professor. Outra coisa, só quem recebe aqui sou eu, só o professor. Só eu que recebo. Ninguém da diretoria, nada, ninguém recebe. Só o professor que recebe. Então a gente queria ter uma faxineira para vir aqui para toda segunda, ou sei lá, todo sábado vir, faz a faxina, e segunda-feira todo mundo vem pra aula, tá tudo bonitinho. Porque aqui, como a gente tá no centro da cidade, muito movimento de carro, então poeira é normal, tem muita poeira. Só que a gente não tem, aí a gente pode pagar a faxineira uma vez no mês, de 2 em 2 meses, e aí fica naquela coisa, né? Agora a gente está tentando um convênio com a prefeitura municipal, está tentando, e se Deus quiser vai dar certo. E aí sim, se der certo, eu vou falar, pô, a única gestão que tipo assim, eu não falo nem que pensou, porque eles não pensaram, quem pensou foi a gente e que levou a proposta, mas que abraçou a proposta. Foi o único que abraçou a proposta. É injusto também eu falar que os outros não abraçaram a proposta, porque a gente nunca levou essa proposta. A gente sempre falou, assim, nos arredores, né, com algum secretário, mas nunca falou diretamente com o prefeito. Tomara que a gente consiga fazer esse convênio, não só a Lira, não, as duas filarmônicas, a Lira e a Carlos Gomes. A gente teve a maturidade, né, de chamar a outra filarmônica também, porque a conversa seria só com a gente, mas não, nós somos duas filarmônicas. Então não é justo a gente ir fazer essa reunião às escondidas, tenta resolver isso, aí uma filarmônica recebe, a outra não recebe? Não. Então a gente chamou eles também para eles participarem da reunião, e se sair, vai sair para as duas filarmônicas, um convênio para as duas filarmônicas, que aí vai ser legal, aí vai dar para dar uma... A gente tem ideia de fazer anexos da filarmônica, na URBS 4, no Alto Santo Antônio. Então, se sair esse convênio, a gente vai poder fazer isso. Eu vou pegar um aluno meu aqui que tem um nível legal, eu vou botar para dar aula lá na URBS 4. Outro para dar aula lá no Alto Santo Antônio. Pronto. Uma vez por semana eu vou em cada um desses lugares para dar uma olhada, ver como é que tá. Pronto. Dá uma supervisionada, né? Porque a gente não é ideia de você ganhar um dinheiro da prefeitura e ficar o dinheiro aqui dentro para um professor ficar recebendo 10 mil por mês. Não é isso, não. É da gente expandir. E com certeza a gente vai montar bandas e mais bandas muito fácil. Porque nesses lugares tem alunos. Como é que o menino vai sair lá um menino de 10, 11 anos de idade, vai sair lá do Alto Santo Antônio para vir estudar aqui na Lira? Às vezes até quer, mas é muito longe. E não tem ninguém para trazer ele, a mãe não pode, está ocupada, está trabalhando. Então, se a gente consegue, né, desmembrar, levar para lá um anexo lá, leva para lá. E aí quando os meninos estiverem no nível mais avançado assim, vem para cá, vamos começar a ensaiar. Aí o próprio professor de lá atrás, a gente, dependendo do convênio, o carro vai buscar. A gente pensa isso, a gente pensa em fazer isso. E com certeza vai dar certo. Esse convênio vai dar certo. Se der certo, vai dar uma melhorada, vai dar um upgrade legal assim na filarmônica, até na visão, porque tem muita gente que não conhece a filarmônica. Passa por aqui e nem sabe que isso aqui é uma escola de música. Quando vê alguém tocando,
Agora com essa no 7 de setembro. No 7 de setembro tem gente que vai só para ver as filarmônicas. Eu vi a Filarmônica tocar o hino nacional lá, na Semana da Bandeira, depois veio o desfile. Depois passou, ninguém lembra mais da Filarmônica. E com isso eu acho que não, vai dar um up assim na comunidade em geral, para que a gente abra até outros anexos, né? A ideia primeiro é Rubens 4, o Alto Santo Antônio, mas São Benedito, Irmã Dulce, enfim, ir abrindo aí e não deixar a peteca cair, não deixar fechar, porque é complicado. As pessoas da diretoria são todos voluntários, e aí às vezes as pessoas decidem o que fazer em casa para estar resolvendo algum problema da Filarmônica. O presidente aqui atual, que é Bruno, né? Bruno Macedo, que por incrível que pareça é músico, né? Daqui da Lira, já tocou com muita gente, tocou com o Adamário Coelho, com a galera aí. Ele, agora, por exemplo, ele está viajando através da empresa que ele trabalha. Mas lá, no estado que ele está lá, vai passar 10, 15 dias lá, ele está fazendo as coisas da Lira e mandando para mim, inclusive esse edital que a gente que a gente vai participar, ele está fazendo tudo de lá, assim, quer dizer, o cara está trabalhando lá na empresa dele, tem muito coisa para fazer, mas o cara está pegando um tempinho e falando no WhatsApp comigo, Binho, vê se está faltando alguma coisa, ó, Binho, um documento não sei o que, pá. Já saiu, deixou tudo assinado aqui já. São voluntários. Era interessante que tivessem, que eles fossem remunerados, era assim, mas não tem praticamente remuneração para o professor que está aqui todos os dias. Eu estou aqui de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, todos os dias. Manhã, tarde e noite, chuva, faça sol, tô aqui. Na pandemia a gente deu uma parada, porque não tinha que vir mesmo, né? Mas para não fechar, porque se depender de como está indo, a gente fecha as portas, ninguém nem sabe que fechou as portas. Quando o prédio pinta, fica bonito, esse prédio está lindo, botou umas luzes no prédio, o prédio está bonito, mano. Não sabe nem o que é o prédio, não sabe nem quantos anos tem esse prédio aqui. É complicado, mas a gente não desanima não, a gente vai para frente, a gente faz eventos. Agora no final do ano a gente está querendo fazer uma apresentação da Big Band e da Filarmônica. A gente está querendo, a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui na frente, muito provavelmente próximo ao aniversário da Filarmônica. Antes da pandemia, em 2019 a gente fez uma apresentação aqui na frente do prédio. A prefeitura fechou a rua, né? E aí botou umas cadeiras aí e a gente fez uma apresentação aqui. Aí agora eu penso em fazer maior, fazer a Lira, a banda tocando, e depois da banda a Big Band toca também. A gente vai tentando fazer as coisas, vai tendo ideias e vai fazendo. Se o poder público quiser colar junto com a gente, tá de boa, seja bem-vindo. A gente tem ideia de tocar no Centro Cultural também, porque uma Big Band para o Centro Cultural é melhor. Um teatro, né? Então para uma Big Band é melhor. Você vai sentar para ouvir uma Big Band, você não vai para Big Band para dançar. Não que não possa, mas então no teatro é um lugar. Até pela acústica dos instrumentos fica bem legal. Tem essa ideia também do Centro Cultural, só que o Centro Cultural já é uma coisa que tem que pedir antes, enfim. Mas a gente tem essa ideia aí. Então a Lira é basicamente isso aí. História básica da Lira. Não foi sucinta porque, mas é basicamente isso aí, a Lira. A história da Lira, esses 117 anos de história que a gente fala. São 117 anos de história. Desses 117 eu estou aqui há 88, não sei fazer as contas agora, 88, 98, 10, 2008, 20, 2018, 30 anos aqui. 13 eu estava em Salvador, então que é 19, 20, 21. Então eu tenho 30 anos aqui. Se não fosse a Lira, como eu falei antes, eu não tinha conhecido a metade das coisas que eu conheci, não tinha ido para os lugares, não tinha conhecido artistas que eu conheci, não tinha viajado, não tinha feito nada. Talvez estivesse trabalhando aqui num balcão de loja, talvez tivesse sido um médico, não sei, um advogado, não sei também. Mas não me arrependo de nada. Se tivesse que escolher de novo tudo lá atrás, eu ia ser Elber, trompetista, sempre. Não mudaria nada em minha vida. Nada relacionado à profissão, esqueça. Porque eu tenho esse prazer, acho que poucas pessoas têm, de trabalhar do que gosta.
Eu trabalho porque eu gosto. Eu gosto, Ave Maria, eu tô tocando, eu gosto de trabalhar. E tem gente que trabalha, mas não gosta da coisa que faz. E é coisa séria. Eu dou aula a umas pessoas aqui em Santo Antônio, antes da pandemia, hoje, mas dava aula a pessoas, advogados, médicos, que não são felizes no que faz. E quando começa a tocar um instrumento, você aflora, tipo assim, queria música, mas às vezes a família, não, você vai ser isso aqui, você vai ser médico, o negócio de ser músico, vai ser médico. E o cara tá bem hoje, mas tá bem financeiramente, mas lá dentro, lá no ego dele, assim, não, eu queria ser, porque quando pega um instrumento, parece uma criança, os olhos brilham, fica tocando, gosta de tocar. Então não é todo mundo que tem essa coisa de trabalhar no que gosta, não. Eu trabalho no que eu gosto, eu escolhi isso aqui, eu vou viver disso aqui. São poucas pessoas que têm, isso eu sei disso. São poucas pessoas que têm essa oportunidade também, né? A oportunidade de fazer o que gosta. Eu faço o que eu gosto. Eu toco. Aí tem aquela piada que ela faz com os músicos, com o músico, né? E aí, você faz o quê? Eu sou músico. Sim, mas você faz o quê? A gente sempre ouve isso. Você faz o quê? Às vezes você chegar... Passei uns anos atrás, veio um cara de uma cidade perto aqui, veio aqui na Filarmônica, viu o ensaio, quando acabou o ensaio a gente desceu, meu carro estava parado aqui na porta e eu dei boa noite, galera, ele ficou conversando com o secretário ainda, eu digo, vou ter que ir, boa noite, papai. Quando eu fui entrando no carro, o cara olhou assim e disse, rapaz, o professor de Filarmônica tem um carro desse, na época, né? Aí eu levei na graça e saí. Aí no outro dia o secretário disse, rapaz, tu viu o que o cara falou? Quando tu saiu, ele falou, rapaz, vocês pagam quanto aqui de salário? Porque um professor da Filarmônica tem... Lá o professor de Filarmônica... Aí o cara não falou quanto pagava, né? Óbvio que ele ia falar. Ele disse, não, mas ele é muito graduado, ele é graduado, ele... E outra coisa, ele faz outras coisas, ele toca em Salvador, pô. Então tem essa coisa, a música é tudo lenhado. A música é tudo lenhado. Você é o quê? O que você faz? Sou músico. Sim, mas você faz o quê? Não, eu sou músico, minha profissão é músico. Isso as pessoas perguntam mesmo. A gente fala como piada, a gente fala, a piada que tem. Mas não é piada, não, é sério. As pessoas, você faz o quê? Eu sou músico. Sim, mas o que é que você faz mais? Não faço mais, não, eu toco. O que eu faço mais é tocar.